Olá, pessoal de Jandai do Sul. Hoje, dia 7 de novembro, a gente continua aqui com a nossa série de entrevistas com cidadãos que detêm alguma especialização que podem contribuir no debate democrático nesta cidade de Jandai do Sul. Meu nome é Renato e estou aqui a pedido do Observatório Social para realizar essa entrevista. Hoje nós recebemos aqui o Dr. Washington Aparecido Pinto, que é formado em Direito, tem especialização em Direito Tributário e Direito do Trabalho e é mestrando em Ciências Jurídicas pelo Unicesumar. Olá, Washington, boa tarde. Boa tarde, Renato. Agradeço o convite realizado pelo Observatório Social e é sempre um prazer poder contribuir um pouquinho para os temas relacionados à eleição nesse ano tão conturbado de 2020. Isso aí, Washington. Então, a gente chamou você porque você tem essa especialização em Direito Público, já que você trabalha como procurador municipal no município de Paranavaí, pode aqui contribuir com algumas posições em relação ao nosso município de Jandaia. Então, primeiro eu gostaria que você começasse pelo início, né? O que faz um procurador municipal? O que é esse cargo? O que você trabalha? Como funciona essa dinâmica desse cargo de procurador municipal? Certo. O procurador municipal, ele é um advogado público e ele defende os interesses do município, seja os interesses públicos primários como secundários. E nessa atuação dele, ele atua como um órgão, a Procuradoria Geral do município atua como um órgão de fiscalização e controle da legalidade, emitindo pareceres sobre licitação, elaborando projetos de lei a pedido do chefe do Poder Executivo Municipal, que é o prefeito, no âmbito dos municípios, e controlando a legalidade dos atos da administração e das próprias políticas públicas que são implementadas pelos entes municipais. Então, via de regra, é um advogado, mas um advogado público que defende o município em juízo, tanto na parte judicial, como também na parte extrajudicial, elaborando pareceres e projetos de lei. E como funciona esse cargo? É concurso? É nomeado? Como que é essa dinâmica? Sim, o cargo de procurador do município, ele é um cargo que é acessado mediante uma prova provas e títulos, então ele exige concurso público, ressalvado o cargo de procurador-geral do município, que é de livre nomeação do chefe do Poder Executivo, do prefeito. Mas para ser procurador municipal, há necessidade de submissão a um teste, um concurso público. Uhum. E aí, depois que vocês são aprovados na prova, lá vocês trabalham exclusivamente no serviço público ou o procurador público ele pode trabalhar tanto na seara pública, né, defendendo os interesses do município, como também advogar no particular? Essa é uma ótima pergunta e o pessoal tem bastante dúvida com relação a isso. A advocacia pública, no âmbito dos municípios, o que vai reger essa vedação ou não é a própria lei orgânica do município e o próprio estatuto dos servidores. Na grande maioria das cidades não há vedação, com exceção na Advocacia Geral da União, da AGU, a própria lei complementar 85 da AGU, ela veda a advocacia privada. Uhum. Agora, tanto as procuradorias do Estado como as procuradorias municipais, via de regra, não há vedação. A única situação que deve sempre verificar é a questão relativa ao horário, né? Então, o procurador municipal ele tem que cumprir uma carga horária e, além dessa carga horária, ele pode atuar na advocacia privada, desde que não atue em causas que haja interesse, ainda que reflexo, do município, da fazenda pública que o remunera. Então, é possível a advocacia privada. Legal. Então, Washington, partindo aqui para o cargo municipal, que talvez seja de maior interesse das pessoas em conhecer melhor, nós queríamos saber de você, assim, talvez aspectos jurídicos ou até explicações, né, mesmo, sobre o que faz o chefe do Poder Executivo Municipal, que é o prefeito. Quais seriam as atribuições do prefeito? Porque às vezes as pessoas falam o prefeito, mas às vezes não tem noção exatamente quais são suas atribuições, né? Então, o que você poderia explicar para a gente acerca desse cargo tão importante no município? O cargo de prefeito, que é um cargo eletivo, que é um cargo que traz bastante interesse pelos munícipes, ele executa as políticas públicas que são aprovadas, em muitos casos, pelos vereadores. Então, ele administra a máquina pública. Ele não administra em seu nome, ele administra em nome da coletividade. Isso é muito relevante consignar.
uma vez que, quando o prefeito realiza um ato, seja uma desapropriação, seja uma nomeação, ele sempre deve buscar o interesse público. Então, ele faz aquilo em nome da coletividade. Então, ele que vai determinar reajuste anual de servidores, o índice, ele que vai determinar nomeação de servidores, ele que vai determinar e dar início à construção de obras públicas, criação de CMEIs, as antigas creches, criação de colégios, criação de hospitais, construção de hospitais, questões relativas a asfalto, questões relativas à infraestrutura do município, é ele que dá o pontapé inicial com relação a isso. E também ele representa o município, seja a nível estadual ou seja a nível federal. Então é sempre bastante interessante essa interlocução que o chefe do Poder Executivo Municipal tenha com os demais entes da federação. Washington, ainda sobre o cargo de prefeito municipal, uma dúvida que eu tenho, e acredito que a maioria das pessoas que vão nos assistir tem também, é acerca assim, de que muitas vezes numa campanha eleitoral, um candidato a prefeito começa a falar assim, vote em mim porque eu tenho bastante ligação com o deputado tal e vou trazer recurso para a cidade, ou então eu tenho bastante ligação com o governador tal, isso vai me viabilizar trazer muito recurso para a cidade, ou às vezes até mesmo o presidente. Então eu queria saber assim, juridicamente, já existem ali os recursos que vão ser repassados do Estado para os municípios. Eu queria saber se, na tua interpretação, existe relevância do candidato ficar falando que ele tem intimidade com fulano de tal e isso vai atrair recurso. Porque, às vezes, me parece assim, poxa vida, quer dizer, então, que recurso para o município tem que ter amizade com o deputado, com o governador, senão não vem? Então, assim, como fica isso? Quer dizer, a amizade vai preponderar? Como que você vê essa temática? Um anúncio político como esse, ele é válido ou, na sua visão, é infundado? Eu vejo que toda propaganda com esse viés deve ser vista com bastante ressalvas. Um dos princípios da administração pública, o artigo 37 da Constituição consagra isso, é o princípio da impessoalidade. Ou seja, quando o administrador está ali, ele não está administrando seu patrimônio. Não adianta fazer um comparativo de um empresário que gere uma empresa e ali ele gere o seu patrimônio. Quando ele está prefeito, ele não gere o seu patrimônio, ele gere a coisa pública. Então, e um desses princípios de gestão da coisa pública é o princípio da impessoalidade, que quer dizer que o representante, o prefeito, ele não pode se utilizar de meios pessoais para ter ganhos próprios. E quando eles falam, e infelizmente isso acaba acontecendo nas campanhas, falam que há uma certa ligação entre um candidato e um governador, um candidato ou até mesmo um presidente, deve ser visto com ressalvas, porque o orçamento, seja o orçamento de repasses dessas emendas parlamentares, esses orçamentos já estão previstos, né? Claro que, se você tiver uma melhor interlocução com governador, com presidente, com deputados, isso pode deixar que fique menos cravado essa relação burocrática, mas isso fica no campo da política. Juridicamente, pelos princípios da administração, não pode e não deve ter relevância, sob pena de até um tráfico de influências, sob pena de até um eventual ilícito penal ou um eventual crime de responsabilidade pelo prefeito. Então, é importante o prefeito ou o candidato ter um bom trânsito, seja na Assembleia Legislativa ou até mesmo no Congresso Nacional? Claro, isso faz parte da política, e a política é feita de pessoas e de relacionamentos humanos. Isso é sempre importante, mas não é um argumento válido você falar que determinado candidato, se for eleito, ele não vai conseguir determinados recursos, uma vez que ele é inimigo político de um deputado ou de um governador. Isso é totalmente incogitável e totalmente irregular à luz do princípio da impessoalidade. Interessante. Washington, agora partindo para outro cargo também muito importante do município, às vezes até as pessoas, acredito que algumas delas, não dão a importância que o cargo exige. Tanto as pessoas que veem esse cargo, como algumas pessoas que exercem esse cargo, não dão a importância que ele deveria ter. Então, eu queria que você explicasse para nós o que é o cargo de vereador, as suas atribuições, o que o vereador tem que fazer, como você poderia conceituar para a gente o cargo de vereador? O vereador ele está inserido no poder legislativo e ele é um representante da sociedade. Nós exercemos a democracia, mas nós não exercemos como
exerciam os gregos, a democracia direta, onde os gregos se juntavam numa praça pública e deliberavam. Hoje nós fazemos uma democracia representativa, né? Então nós escolhemos esses representantes e esses representantes vão nos representar na Casa de Leis, seja na Câmara, seja no Congresso Nacional. Então o papel primordial do vereador é elaborar leis. Claro que há necessidade de se ponderar que algumas leis são privativas, o início do processo legislativo é privativo do chefe do Poder Executivo. Ou seja, toda vez que um candidato a vereador inicia o seu discurso falando, olha, eu vou tentar, remunerar melhor determinada classe de servidores, olhem com ressalvas, porque esse tipo de iniciativa de projeto de lei, ele é privativo do prefeito. Então, apenas o prefeito pode dar o start inicial desse tipo de projeto. E também uma das funções primordiais de um vereador é a fiscalização. Fiscalizar o quê? Fiscalizar as políticas públicas e as leis que foram aprovadas e o desempenho do mandato do prefeito. Ele é a voz da sociedade, ele está ali exercendo esse munus, que muito mais de um direito, é um dever na qualidade de agente público e servidor público, o próprio nome já diz, né? A serviço, serve ao público, ele está ali para desempenhar uma função de fiscalização, seja de forma direta, ou seja através das chamadas comissões. Em alguns casos, a exemplo de Santa Catarina, há uma comissão de impeachment do governador do estado, e lá são os deputados. A nível municipal, os vereadores que exercem esse tipo, se houver algum crime de responsabilidade praticado pelo prefeito, serão os vereadores que vão julgar esse tipo de crime. E outra questão também muito relevante é que eles aprovam as contas de gestão do prefeito. Claro, com auxílio do Tribunal de Contas, mas quem dá a palavra final, podendo inclusive rejeitar o parecer do Tribunal de Contas pela aprovação ou reprovação das contas de gestão, são os vereadores. Então é uma função, por mais que algumas pessoas pensem que é uma função secundária, eu compreendo ao contrário, é uma função de suma importância na administração pública. Então, acho até um pensamento que eu tenho, não sei se você compartilha da mesma opinião, queria que você falasse sobre isso, porque às vezes a gente vê em alguns meios de comunicação que os entrevistadores vão lá cobrar os candidatos, a deputado e também vereador, e fala assim, viu, mas no seu mandato, quantos projetos de lei você teve? Quantos projetos de lei você teve? E na minha opinião, na minha humilde opinião, nós vivemos numa inflação legislativa. O que significa? A gente tem muita lei. A gente tem lei para isso, para aquilo, e muitas vezes nós não cumprimos a lei. Muitas vezes me faz pensar que nós não precisamos de mais lei. Claro, uma situação pontual ou outra, ninguém está negando que a lei é importante. Mas, no meu sentir, talvez o vereador de um município, diante da competência residual, né, quer dizer, as maiores competências estão com outros entes, talvez seria realmente fiscalizar. E nós, parece, talvez esteja equivocado, mas parece que a gente não vê essa fiscalização, entendeu? A gente não vê ali o vereador indo fiscalizar se os serviços, os orçamentos, os gastos em licitação estão certos ou não estão. Parece que nós não assistimos isso. Então, no seu sentir, o que você acha que, no seu sentir, assim, na opinião pessoal tua, você acha que num município, qual seria a função preponderante? Legislar ou fiscalizar? Principalmente em um município pequeno, talvez igual ao nosso. Eu concordo com a sua inquietação, Renato, e eu vejo também sob a mesma ótica. Nós vivemos uma verdadeira enxurrada legislativa. Há leis para vários assuntos, leis sobre matérias e sobre interesses que não são interesses coletivos. Muitas vezes se legisla, infelizmente, no Brasil, em causa própria. E o que é mais relevante, sob a minha concepção do papel do legislativo, seria fiscalizar. Mas uma fiscalização efetiva, não só aquela fiscalização meramente formal, sim uma fiscalização das políticas públicas. Toda vez que se aprova uma lei, toda vez que se aprova um orçamento, e normalmente são leis técnicas, leis gigantescas, com orçamentos, com números, e nem nós da área do direito somos muito familiarizados com essa parte orçamentária, mas ali é da onde sairá o recurso para diminuir filas nos postos de saúde, diminuir filas em vagas de creche. Então, tem dinheiro para fazer determinada política pública? Ah, não tem. Então, dá para transpor, pegar de uma rubrica e passar para outra? É ali que você vai concretizar. Porque, assim, o orçamento,
o bolo é um só, o orçamento público é um bolo. Como será fatiado e para quem será entregue, esse é o papel do vereador também, fazer essa fiscalização, tanto na ponta e também uma avaliação da política pública, porque muitas vezes nós nos deparamos, vamos implementar determinada política pública, determinado programa, seja assistencialismo, seja algum programa de geração de emprego, de renda, mas depois esse programa gerou um custo, gerou uma despesa. E na avaliação, como que nós vamos avaliar essa política pública? Essa política pública deu retorno esperado? Essa política pública era para ter atingido um determinado patamar de número de empregos na cidade, ou até redução da fila de espera de determinadas cirurgias eletivas, enfim, fazer essa avaliação. E essa avaliação, sem sombra de dúvidas, além da sociedade civil organizada, que é feita de forma primorosa pelos observatórios Brasil afora, e aqui em Jandaia vocês têm esse trabalho voluntário, esse trabalho muito válido, ela é uma função primordial do vereador. Então, o papel de fiscalização ainda eu compreendo que seja o papel mais relevante também. Tá legal. E outra coisa, eu acho que também ainda acerca do vereador, é comum em campanhas eleitorais, alguns vereadores falarem assim, olha, vote em mim porque eu vou construir hospital, eu vou construir creche, eu vou... Entendeu? Então nós temos essas promessas. Como você vê isso? O vereador realmente ele tem poder para estar construindo uma coisa ou outra, ou para estar fomentando esporte? Como que é isso daí, na tua visão? Olha, de forma direta, o vereador ele não pode dar início a uma licitação, salvo, por exemplo, na Câmara, como é o poder legislativo, o presidente da Câmara, né, ele pode abrir uma licitação para comprar material de expediente, para contratar um eventual servidor, abrir um concurso público. Mas ele não pode se imiscuir, por exemplo, e dar o início a uma obra pública. Olha, eu quero que faça uma licitação. Não, ele pode, muitas vezes, fazer proposições legislativas, que seriam ofícios, e na prática funciona assim. Quando não é a cargo dos vereadores, o que eles fazem? Eles encaminham ofício para o chefe do Poder Executivo, ou seja, o prefeito, para que ele indicações. Olha, eu gostaria que fosse verificada a viabilidade de se construir uma creche no bairro, um hospital, uma UPA, uma UBS. Mas, efetivamente, ele não pode dar início, não é função dele. A função de gerir e de iniciar as políticas públicas é do prefeito. Né? Então, há de se ver com algumas ressalvas esse tipo de promessa que me soa um pouco tanto quanto eleitoreira. Demagógica. Demagógica, perfeito, exato. Então, gente, vamos prestar atenção. Se o teu candidato a vereador está prometendo construir creche, construir escola, construir... Seja lá o que for, o doutor Washington aqui está alertando. Isso daí é demagogia. Então, vamos esquecer. Principal função do vereador, segundo entender aqui do observatório, ou meu particularmente, pelo menos, do Dr. Washington, que é especialista em direito público, é fiscalizar o executivo. Então vamos lá, gente, vamos entender o cargo de vereador de acordo com a sua atribuição efetiva, o que ele realmente tem que fazer. Dr. Washington, o próximo passo é que aqui em Jandaia nós estamos tendo algumas promessas de alguns candidatos a prefeito, que eles vão trocar aqui de Jandaia dos departamentos, por exemplo, aqui tem departamento de saúde, departamento de educação e etc., para secretaria de educação, secretaria de saúde e assim por diante. Então, qual a diferença de departamento e secretaria? Quais seriam as consequências práticas dessa troca? Essa é uma questão de organização administrativa. Departamento é uma célula administrativa onde há uma gestão alocada pelo orçamento público e ali se desempenha uma função pública ou um programa, né? Então, o Departamento de Educação provavelmente abriga a parte orçamentária da despesa com educação, despesa com contratação de servidores. As secretarias, elas também são partes da administração e esse fenômeno chama desconcentração administrativa, ou seja, eu tiro uma parcela do poder que está, via de regra, acaba estando engessada ao prefeito, acaba estando inerente ao prefeito, e eu acabo me especializando em alguma vertente e desconcentrando esse poder na figura de uma outra autoridade. Então, você cria um organograma, você cria uma estrutura de uma secretaria. Ela não tem CNPJ própria, ela não tem personalidade jurídica, mas ela tem um certo grau de autonomia. Ela não é uma autarquia
que tem personalidade jurídica própria, mas ela tem um certo grau de autonomia. E as secretarias, elas são chefiadas pelos secretários, e esses secretários que são os responsáveis pelaquela pasta. A um certo grau, isso é relevante, uma vez que um prefeito, salvo se ele for médico, não sei se é a realidade do município, ele não tem compreensão científica e técnica de matérias relacionadas à saúde. Então, é muito mais salutar, muito mais eficiente, sob a ótica até mesmo dos princípios administrativos, nós termos pastas especializadas. Claro, nós não vamos ter, por exemplo, secretarias sobre tudo. Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Pesca, Secretaria do Rio. Isso acaba sendo um gasto público desmedido. Mas alguns assuntos merecem sim ter essa divisão, que é o caso, e é comum em cidades, sejam cidades pequenas, com poucos habitantes, até cidades como grandes capitais. Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, uma vez que quem será o secretário, apesar de ser um cargo político, um agente político, de livre nomeação pelo chefe do Poder Executivo, pelo prefeito, deverá ter um mínimo de expertise, ou seja, se tem uma Secretaria de Saúde, penso que tenho que nomear, no melhor grau da eficiência, nomear um profissional relativo à saúde. Um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um administrador hospitalar. Não vou nomear, via de regra, uma pessoa totalmente alheia àquelas funções. Da mesma forma que numa Secretaria de Educação. Vou nomear quem? Um professor, um diretor de escola, alguém que tenha essa expertise, alguém que tenha essa bagagem, seja essa bagagem empírica, muitas vezes, né? Olha, a pessoa trabalhou 30 anos numa Secretaria de Educação, ou 30 anos na área do magistério. É um bom nome. Agora, não posso nomear numa Secretaria de Educação, a princípio, a título de exemplo, um advogado recém-formado que nunca teve um mínimo contato com educação. Em que pese ser um cargo de livre nomeação, é totalmente ineficiente sob esse aspecto. Então, é importante a criação de secretarias para dar essa expertise e para desconcentrar esse poder que fica inerente ao prefeito, desconcentrando aos secretários, mas sempre verificar essa questão de quem será nomeado. E a população e tanto os vereadores podem cobrar que seja uma pessoa com caráter técnico, uma pessoa que entenda da pasta, porque eu não posso nomear uma pessoa totalmente alheia àquele assunto de tamanha relevância para um município, seja educação ou seja saúde. Nomeação de pessoas técnicas também dá concretude a um dos princípios lá do artigo 37, né? Princípio da eficiência. Perfeito, que é um princípio que não é originário da Constituição, né? Ele não nasceu na Constituição de 88, ele foi trazido por uma emenda constitucional, mas é um princípio que tem que ser dado concretude. O princípio ele pode ter esse grau de abstração, mas na prática, no dia a dia, nós temos que colocar em prática. E esse, sem sombra de qualquer dúvida, é uma situação que é possível dar concretude a isso. Legal, Washington. Washington, outra situação aqui que nós temos em Jandaia do Sul, segundo pesquisas que fizemos no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, é que nós já estamos em sinal de alerta quanto ao limite de gastos com pessoal. A gente já gasta 95% do que a gente pode gastar. Então, eu queria que você discorresse um pouco acerca desse limite de gastos, se é importante mesmo que o prefeito respeite isso, se existe alguma consequência do seu desrespeito. Fale um pouco para a gente sobre esse limite de gasto da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal ela fez aniversário esse ano, né? 20 anos da lei. E esse limite ele foi colocado na legislação, porque em muitos casos, principalmente em municípios de menor porte, era comum nós termos um gasto excessivo com a folha de pagamento. Ou seja, o município utilizava toda a receita dele na folha de pagamento. Tudo bem, ele pode utilizar em serviços públicos, mas o que sobrava para ele fazer obras públicas, para fazer investimentos, conservação de estradas? Absolutamente nada. Então, esse limite não é um número simplesmente. Ele tem um porquê e ele deve ser respeitado, sob pena de engessar o município. O município não, se ele compromete todo o seu orçamento com folha de pagamento de servidores, que são importantes e é o que move a administração, ele acaba não tendo dinheiro, não tendo recursos para outras áreas.
E você ultrapassar esse limite, e a lei de responsabilidade fiscal traz isso, você ultrapassar esse limite e não utilizar algumas medidas para mitigar isso, para diminuir esse limite prudencial e o limite de alerta, nós podemos ter sanções para o chefe do Poder Executivo, para o prefeito, seja de multa a ser aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado, ou até mesmo, em alguns casos, questões relativas à própria improbidade administrativa. Então, é muito relevante observar esses limites com gasto pessoal. E uma forma de tentar mitigar isso, né, só que são medidas muitas vezes vistas como, toda medida de ajuste fiscal é vista como impopular, né? Todo governo que vai falar, vou fazer um ajuste fiscal, ele pode ser taxado às vezes até mesmo como, é um governo muito mão de ferro, é um governo que não se preocupa com os servidores. Mas, pessoal, a gente tem que pensar que lá não se administra o bem particular, se administra a coisa pública. Então, e é um interesse indisponível. Então, algumas medidas diminuir o número de comissionados, diminuir horas extras desnecessárias, diminuir pagamento de alguma gratificação que não esteja prevista em lei, que é ilegal por lógica, né? Então dá para fazer um trabalho para tentar reduzir esse gasto e utilizar esse recurso em obras que vai impactar verdadeiramente a vida do cidadão, do eleitor. Então, na sua concepção, algumas vezes, em alguns municípios que estão aí em alerta, evidente que você não vai saber especificamente do nosso, né, porque não está conhecendo internamente o que acontece, mas, na tua concepção, muitas vezes essa problemática ela decorre de uma má gestão, de uma má alocação dos recursos, porque se tirasse hora extra, essas coisas que você está falando, muitas vezes seria possível até contratar mais pessoas e até gastar menos, não sei. O que eu trago de exemplo prático e que a pandemia trouxe, a pandemia da Covid-19, ela trouxe um número de vítimas incomensurável, é uma lástima, né? Isso, mas um dos aspectos, eu não diria bom, mas eu diria relevante que trouxe, foi a questão relativa ao home office ou até mesmo teletrabalho. Algumas funções não necessitam, por exemplo, ter um prédio, ter gastos com luz, gastos com ar-condicionado, gasto com deslocamento. Então, algumas funções burocráticas da administração podem ser desempenhadas na casa do servidor via home office, via controle de jornada. Óbvio que o servidor está sendo remunerado, então ele tem que trabalhar determinada jornada. Então, isso pode gerar uma forma de diminuir a folha de pagamento, uma forma de mitigar esses problemas. Então, é uma situação que nós vivenciamos meio a forceps, né? Meio a contragosto, mas que acaba num futuro próximo e num futuro, já digo, 2021, 2022, a ser implementado pelos gestores, porque tudo é gestão, pessoal. Tudo, o bolo orçamentário, o dinheiro que vem é um só. Então, o relevante é fazer um gasto público bem e com eficiência. Muito legal, Washington. Washington, outra problemática também, nosso município, eu creio, nós do Observatório Social cremos que não está bom, tem muito a melhorar, é a transparência. Aqui eu citei várias vezes nas entrevistas com os candidatos na semana passada, dizendo alguns dados do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que existe um ranking. Então, no ranking de transparência, dos 399 municípios do Estado do Paraná, a gente está na posição de 147. E no ranking de transparência dos gastos com os recursos que vieram da Covid, a gente está em 306. De 399, a gente está em 306, e a gente está muito ruim. Então, assim, eu queria saber, eu pesquisei um pouco lá o ranking de Paranavaí, ele está bem melhor que nós, está nas posições bem acima da gente. Então, assim, que dificuldade o gestor encontra na prática de promover uma maior transparência? Se isso é difícil de implementar na prática, como você vê essa questão da transparência? Olha, um dos princípios, e nós sempre voltamos, né, e o decano do Supremo Tribunal Federal, que aposentou agora, o Celso de Mello, ele sempre fala que princípio é importante quando você se aplica. E um dos princípios da Constituição, e eu volto a falar isso, da administração pública, é o princípio da publicidade. Esse princípio não é um direito do administrador, ele é um dever. O administrador ele não está gerindo patrimônio pessoal. Quando eu tenho a minha conta bancária,
o que eu coloco na minha conta bancária, o que eu deposito, o que eu transfiro, o que eu dou, só diz respeito a mim. Eu tenho sigilo bancário, eu tenho sigilo sobre os meus gastos, mas na administração pública, ao contrário. Na administração pública, a regra, não vou falar em regra absoluta, porque não existe no direito, mas uma regra de bastante peso é a publicidade, é essa transparência. Então, é uma pena que os municípios não deem tanta publicidade aos atos que não são deles, é da coletividade. E não é difícil fazer isso. Hoje nós estamos no século XXI, informática, essa revolução global, você faz um ato, um decreto, uma portaria, você publica ela, no outro dia já está no Diário Oficial. É simples fazer isso, não precisa mais que 1, 2 servidores, não precisa você fazer um departamento de transparência, não precisa. Um servidor, 2 servidores responsáveis pela publicação desses atos que serão sindicados e serão fiscalizados pelos vereadores, pela sociedade civil organizada, enfim, pelos órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público. É muito fácil, basta um pouco de vontade, basta um pouco de gerenciamento. E, em muitos casos, esse tipo de falta de dados, ele caminha com questões relativas à corrupção. Porque quando não há quanto menos transparência, mais fácil haver questões relativas à corrupção. Quanto maior transparência, mais difícil a corrupção. Então, pessoal, seja o cidadão, seja o eleitor, é muito relevante você cobrar e você exigir. Você pode entrar em qualquer site de qualquer município, por mais pequeno que o seja, e você fazer uma demanda. Olha, eu quero saber quanto foi gasto em determinada pasta e quanto o servidor público ganhou no mês passado. É um direito do cidadão exigir esses dados. E esses dados são públicos e apenas com esses dados que a população terá um meio eficaz e eficiente de cobrar melhores resultados pelo gestor que gere, não o seu patrimônio, mas gere o patrimônio de todos, da coletividade. Doutor Washington, eu vejo assim, particularmente, que a questão da transparência é bom para o administrado, que somos nós, né, que vamos ter acesso ao dinheiro público, no sentido de saber o que está acontecendo com o dinheiro público, e até o próprio gestor, porque se ele é muito cobrado numa demanda, por exemplo, saúde, e está tudo transparente, as pessoas estão vendo facilmente que veio tanto para a saúde, foi gasto tanto, às vezes dá para a gente mesmo ver que não tem dinheiro, não tem como melhorar, e isso é uma justificativa plausível, e nós vamos entender. Agora, a pessoa não é transparente, como que a gente vai entender que a saúde está ruim? A gente não sabe se tem valor suficiente, se não tem valor suficiente. Então, no meu sentido, é importante tanto para nós como para o gestor. Você vê assim também? Vejo, e eu vejo assim até como uma matéria de defesa do próprio gestor. Para você ter uma ideia, assim, só fazendo um parêntese, em muitas demandas, e os municípios são demandados, questões relativas a exames, a insumos da saúde, medicamentos, né? Há um pedido contra o município e o município, se ele faz de uma forma transparente, ele pode demonstrar ao Poder Judiciário, olha, eu não tenho dinheiro para pagar isso. Eu não tenho dinheiro para pagar um medicamento que custa R$50 mil para um único paciente em detrimento de toda uma coletividade. Está aqui. A Constituição me fala que eu tenho que gastar 15% do orçamento com saúde. Eu estou gastando 30%. Estou fazendo o dobro da minha obrigação. E isso é uma matéria de defesa, seja para o gestor, né, isentando dessa responsabilidade. Olha, o que tem de dinheiro eu estou gastando bem, e aí entra o papel da fiscalização e também até para o próprio município. Isso é um fundamento de defesa do município e os próprios procuradores devem trabalhar nesse sentido, né? Então, quanto maior transparência, mais fácil será a própria vida do gestor e até a própria vida da administração pública, né? Tá aí, gente, o recado do Dr. Washington sobre transparência. Então, a gente veio por meio de uma pessoa técnica, uma pessoa que estudou sobre o assunto, um advogado público, falando que essa situação ela tem uma certa facilidade em resolver. Então, fica o recado aqui para o próximo gestor que for assumir a prefeitura. Por favor, ouve nós do Observatório, ouve a população, nós queremos, nós pedimos transparência. Será que a gente está pedindo demais? Eu creio que não, Dr. Washington. Eu creio que não.
Então, gente, essa foi a entrevista com o Dr. Washington Aparecido Pinto, procurador do município de Paranavaí, que gentilmente aceitou o nosso convite para estar aqui. Muito obrigado, Dr. Washington. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição, seja para debates e falar um pouquinho, poder contribuir, né? Que eu acredito que tudo que a gente consegue, todo conhecimento, ele só é válido quando há um certo grau de contribuição para a sociedade, essa devolutiva à sociedade. E o Observatório Social desempenha um papel muito bonito e muito relevante nessa sociedade, que tem muito a caminhar, já caminhou bastante, mas tem muito a melhorar. Meu muito obrigado, viu, Renato? Muito obrigado, a gente que agradece. E, gente, nós aqui do Observatório Social agradecemos especialmente os nossos colaboradores que nos ajudam para que essa instituição se mantenha em pé, que é a Sociedade Lins de Vasconcelos, Sociedade Espírita de Jandá do Sul, que forneceu uma de suas salas para que o observatório possa funcionar, a construtora e incorporadora Porto Seguro, nossa grande parceira, sempre nos ajuda, muito obrigado pessoal da Porto Seguro, o Escritório Paraná também, sempre contribuindo muito conosco, a Leforte, a Universidade Federal do Estado do Paraná, que nos cede a sala e equipamento para que esse tipo de entrevista possa ser realizada, e ao Rotary Club, nosso grande parceiro, sempre nos ajudando com as feijoadas, deliciosas feijoadas que promovemos anualmente. Muito obrigado, pessoal do Rotary, por tudo que vocês fazem por nós. Então é isso, gente. Muito obrigado pela paciência de vocês, por ter assistido aqui a esse debate que contribui muito para a nossa sociedade. Muito obrigado e fiquem com Deus.